Com todos. Glória a Deus. É bom estarmos na presença de Deus. Estamos ainda no ciclo do Natal e hoje seria o último domingo da Epifania. E fala da manifestação de Cristo ao mundo. Cristo veio ao mundo com um propósito específico, não veio passear, não veio aqui para fazer um tempo de reconhecimento do território, da propriedade do seu Pai, mas ele veio com o propósito deliberado de entregar a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. Então celebramos o nascimento de Cristo, mas também na perspectiva da sua morte e ressurreição. E hoje vamos falar ainda um pouquinho a respeito da manifestação de Deus ao mundo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no texto de Isaías, capítulo 6. Então convido você a abrir aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 6, um capítulo bem conhecido. Quantos aqui não eram nascidos em 86? Levantem a mão, por favor. Quantos não eram nascidos em 86? Bastante gente, hein? Eu não vou levantar minha mão porque você sabe que não vai pegar bem, né? Pastor mentiroso não dá certo. Danilo não levantou a mão não, é? Levantou? Ah. Então, o cometa Halley passou pela última vez na vizinhança da Terra em 1986. Quantos já ouviram falar no cometa Halley? Quantos já ouviram falar? Alguns ainda não ouviram falar. Na época, ali no final da década de 80, início da década de 90, o cometa Halley ficou muito famoso porque a cada 75 anos ele passa pela vizinhança da Terra. É um cometa de aparição periódica, então. E o primeiro registro confirmado de avistamento do cometa Halley é atribuído a um grupo de astrônomos chineses no ano de 239 a.C. Então, o evento foi documentado em duas crônicas chinesas diferentes e não há registro confirmado de outra aparição anterior. Mas a gente não tem noção do que acontecia em 239 a.C., né? Como viviam esses astrônomos? Nós sabemos que um astrônomo hoje é uma celebridade, não é? Ele publica descobertas em revistas, ele tem acesso a tecnologia de ponta, né? Uma série de instrumentos tecnológicos que estão verificando o céu, observando o céu, mas naquela época era um curioso e a sua luneta, basicamente. Então, esses homens eram funcionários de alto escalão do governo chinês, eles faziam parte da burocracia que era dedicada à astronomia e também à astrologia. E as suas vidas eram rigidamente controladas, vigiadas, e eles tinham como único propósito atender a fins políticos e religiosos, basicamente destinado ao controle, não é? Ou seja, eram pessoas que viviam uma vida entediante, uma vida nada emocionante, na maior parte do tempo sem qualquer glamour, sem qualquer coisa interessante. Não eram celebridades, como já falamos, e viviam ali basicamente de forma anônima, apenas para servir ao Estado. Então, num contexto assim, imagine você o avistamento de um corpo celeste pela primeira vez, num espetáculo extraordinário, de magnitude tremenda, o primeiro evento da história. Certamente isso mudou tudo na vida deles. Ver o Halley os tirou por alguns meses daquela rotina maçante da vida burocrática do Estado, aquela coisa insípida, a mesmice, né? E os levou a outra dimensão. Então, deu um novo significado às suas vidas para sempre. Agora, imagine você o potencial de mudança na vida de uma pessoa que vê o próprio Deus. Se ver um cometa, avistar um cometa pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Imagina ter a experiência de ver a Deus.
E foi essa experiência de um homem afortunado que viveu aproximadamente 3.000 anos atrás. Ele não foi um astrônomo, mas um profeta, e o seu nome é Isaías. Então, ele não viu o cometa Halley, mas ele viu aquele que criou não apenas o cometa Halley, mas todos os corpos celestes, que todos eles, a cada um deles ele deu um nome, e ele os conhece pelo nome. E há informações que, embora não seja um número exato, as estimativas são de que há aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. Você consegue calcular o que são 10 sextilhões? Eu também não consigo, mas eu sei que é muita coisa. É uma coisa inimaginável. Isso apenas no universo observável. Considerando as centenas e bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, superando o número de grãos de areia que existem na Terra. E nenhuma delas é estranha ao Deus Criador. O próprio Isaías afirma, no capítulo 40, verso 26, que ele chama cada uma delas pelo nome. Então foi esse Deus que Isaías viu, e ele registrou a sua visão em um documento muito confiável chamado Bíblia Sagrada. E é nele que nós vamos fazer a leitura agora, no capítulo 6 de Isaías, e depois vamos fazer uma oração, ok? Nós vamos ler apenas do verso 6 até o 4. No domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos completar esse capítulo a partir do verso 5, mas hoje apenas do verso 1 ao 4. Isaías 6. Chegou lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, pelo privilégio de tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Obrigado porque ela foi traduzida para a nossa língua materna e nós podemos ler e entender o que ela diz. Te bendizemos por este santo privilégio, pela liberdade que ainda temos de prestar culto ao Senhor, de ler a Bíblia publicamente. Bendito seja o teu nome. Que a tua boa mão conserve, Pai, sobre nós esta graça e nos permita anunciar em alto e bom som a tua palavra. Que o teu Espírito venha nos inspirar, nos dirigir, nos conduzir e também, ó Deus, preparar a terra do nosso coração para receber a boa semente da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 6 de Isaías funciona como uma espécie de índice, um sumário do caminho que o livro vai tomar. Então, por 2 razões. Primeiro, porque o capítulo 6 esboça o assunto que vai nortear toda a narrativa de Isaías, que é um assunto duplo, onde ele fala sobre anúncio de juízo e promessa de restauração sobre o povo eleito, Israel, especificamente sobre Judá. Segunda razão é porque o capítulo 6 mostra a maneira como Deus vai salvar da extinção o seu povo escolhido, respondendo à questão levantada dos capítulos 1 a 5, que é a seguinte, e nós já falamos sobre isso daqui: como um povo tão rebelde, tão obstinado em seus pecados, em sua desobediência, como esse povo vai poder se tornar o servo do Senhor? Esse Deus tão magnificente, cheio de glória, de perfeições, um Deus tão santo. Então essa é basicamente os elementos de contexto que nós precisamos ter em mente para compreender Isaías 6. A grandeza e a importância da visão que Deus revela a esse profeta. Ok? Então, aqui já entrando no capítulo 1, na primeira parte e a segunda parte, diz: no ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono. Porque aqui ele começa a descrição da visão falando da morte do rei Uzias. Isso não é natural. Normalmente os profetas, até no início da sua profecia, eles se apresentam, a apresentação dos profetas, ela traz justamente a descrição do reinado de um rei vivo, ou de vários reis vivos que estavam reinando naquele momento. Mas Isaías aqui, quando descreve a sua própria vocação, ele vai fazer isso falando sobre a morte de um rei. É uma coisa diferente. E por que ele faz isso? Essa é uma das questões que envolve um grande debate aqui nos estudiosos no livro de Isaías, mas existem duas possíveis razões que têm se mostrado as mais condizentes e as mais contextualizadas dentro do livro como um todo. A primeira delas é que, uma vez que o profeta vai trabalhar aqui com predições de grandes eventos mundiais envolvendo nações, a menção de uma série de eventos extraordinários e grandiosos. Então, quando ele fala da morte de Uzias, isso teria aqui a função de um marco histórico cronológico, porque historicidade e cronologia são muito importantes quando um documento descreve eventos que exigem a credibilidade numa narrativa extraordinária, fantástica, né? Então, é o caso aqui de Isaías. Nesse caso, ele não está procurando credibilidade para si mesmo como profeta, mas para a sua mensagem. A importância aqui é transmitir fé ao coração dos ouvintes. E é uma mensagem que fala sobre vida ou morte, sobre bênção ou maldição, de acordo com Deuteronômio 28:30, onde Moisés vai trazer estas perspectivas para o povo. Então, é uma questão que trata de fé. Em segundo lugar, segunda razão, parece que há outro elemento ainda mais ajustado aqui ao contexto, que é uma questão teológica de contraste. Primeiro, considerando o tamanho da importância do que foi o reinado de Uzias. Meus irmãos, durante o seu tempo no trono, Uzias, ele reacendeu em Judá a chama da esperança, ele resgatou no coração do povo a sua própria dignidade enquanto nação. E desde os dias de Salomão, não se via um rei com a envergadura de Uzias, um administrador formidável, eficiente, um líder militar muito eficaz, e sob seu comando Judá havia crescido em todas as esferas. Depois você pode consultar 2 Crônicas 26, de 1 a 15, e você vai ver ali a descrição. E ele contratou peritos que construíram máquinas de guerra que disparavam flechas das amuradas da fortaleza, algo totalmente novo naquela época. Uzias foi um rei temente, piedoso e íntegro durante a maior parte do seu reinado, e o texto de Crônicas afirma que ele foi tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, segundo Crônicas 26:8. Então, se você consultar um mapa que mostra as conquistas de Uzias, logo você vai perceber que os seus domínios se aproximaram bastante do que havia sido conquistado no reino glorioso de Israel nos dias de Davi e Salomão. Então seria natural que o povo pusesse todas as suas esperanças, a sua confiança no poder, nas escolhas assertivas e nas conquistas de Uzias, e qualquer um de nós tenderia também a fazer isso. Mas agora, a morte de Uzias expõe novamente o erro que nós cometemos quando nós apostamos a nossa esperança, a nossa confiança, as nossas expectativas em seres humanos que são limitados pelo pecado, pela falibilidade, pela fraqueza, pelo fato de serem perecíveis, todos nós sermos perecíveis. Sim, Uzias foi um grande rei, e ele usufruiu da vida com bastante sucesso, mas ele não possuía vida em si mesmo. A sua vida tinha um prazo, e agora ele se foi. Ou seja, todo aquele contexto de conquista, né, de grandeza, tudo aquilo se dissipou. E agora?
Então, adicione-se a isso o crescimento da ameaça de um ataque iminente de um reino poderoso que crescia, o reino assírio, que estava muito próximo de atacar o reino de Judá. Então, quando Isaías inicia a descrição da visão com essas palavras, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, ele quer transmitir uma mensagem, e parece que essa mensagem não havia sido entendida muito bem por aquela geração dos habitantes de Judá. Que mensagem é essa? Que a nossa expectativa de salvação, a nossa esperança não pode ser direcionada às mãos de homens, de reis ou líderes humanos, porque isso, meus irmãos, é ilusão inútil, frustrante e até estúpida. Por uma razão, tudo passa, não é? O reinado desses homens aqui, o seu governo durava décadas. Davi foi rei por 40 anos ou mais. Salomão também. O governo de Uzias durou muitas décadas da mesma forma. Mas tudo passa. No nosso contexto aqui, meus irmãos, por melhor que seja a situação, 4 anos passam rápido, né? E tudo muda. Então, vamos colocar a nossa esperança em homens? Vamos colocar a nossa confiança em instituições humanas falíveis? Não é uma escolha sábia a fazer. Judá havia considerado atentamente o poder e as conquistas de Uzias, mas havia se esquecido de um pequeno detalhe, que também é mencionado literalmente em 2 Crônicas 26:15, parte B. Diz assim: a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Mas ele foi ajudado maravilhosamente por quem? E é aí que entra a visão de Isaías. Porque agora ele está olhando para aquele que havia ajudado maravilhosamente o rei Uzias. Para aquele sem o qual Uzias não teria sido quem foi ou feito o que fez. Ele está olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o único e verdadeiro Rei de todo o universo. Ele está olhando para o grande conquistador e libertador, o guerreiro divino, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando nós olhamos para Deus, tudo muda. Os grandiosos governantes deste mundo se tornam apenas vassalos desse grande rei. Estão a seu serviço. Nós lemos nas narrativas do texto antigo como Deus usou homens poderosos como Nabucodonosor, como Ciro, o próprio Alexandre o Grande, que preparou com a helenização do mundo o caminho para a pregação do Evangelho a todas as nações. O Império Romano, que criou estradas para que a palavra de Deus pudesse circular livremente por toda parte. Meus irmãos, você já ouviu aquela frase, que Deus não dá ponto sem nó? Não foi Confúcio que disse isso, na verdade eu nem sei quem foi, mas é uma frase absolutamente correta. É a sabedoria popular, que mostra que Deus faz tudo com o propósito estabelecido. O povo eleito do passado é representado aqui pelo profeta e exposto a um fato incontestável: só Deus é o verdadeiro rei, o libertador de Israel. Citando aqui John Oswalt, um famoso estudioso, abre aspas, no contexto da crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis e somos confiantemente complacentes. Fecha aspas. Ou seja, quando as coisas vão bem, a nossa tendência é nos esquecermos que existe um Deus assentado no trono. Aquela era a hora de prestar atenção ao que o céu estava falando. Temos um nítido contraste sendo mostrado. Isaías está dizendo a todos nós nessa visão: vejam aqui o verdadeiro Rei e Senhor, invencível, incorruptível, cheio de glória, de majestade. Ele jamais passará, jamais deixará o trono.
é o Rei eterno que possui a vida em si mesmo. Foi Ele o ajudador de Uzias, é Ele o ajudador de todos nós, de todos aqueles que têm fé. E a grande vantagem, irmãos, o grande benefício que Isaías traz para nós aqui, nessa lição, é que esse Deus, é um Rei absolutamente confiável. Ele nunca vai nos trair, nunca vai falhar conosco, Ele nunca vai se deixar corromper por nenhuma oferta, por nenhuma proposta. Então, uma lição da qual jamais devemos esquecer: se o Senhor não nos ajudar, não há esperança para nós. O verdadeiro Rei do mundo está sentado em um trono alto e sobremodo sublime. Ele é quem realmente controla o destino das nações. Os poderosos deste mundo, sejam eles quem forem, todos eles estão postos sob o estrado dos pés de Deus. Ele é quem os controla e usa de acordo com seus propósitos eternos. Então, como diz lá o salmista, se não fosse o Senhor ao nosso lado, estaríamos perdidos. Versículo 1, parte C, até o versículo 3, seguindo aí. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas, só até o 3. Então, irmãos, Isaías descreve aqui com poucas informações o que ele viu. Ele fala de 3 coisas que ele viu. Primeiro, ele viu o trono de Deus. Segundo, ele viu a orla das vestes de Deus. E terceiro, ele viu seres que rendiam adoração a esse Deus. Mas em nenhum momento ele descreve o ser de Deus. Em nenhum momento. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, por informação adicional de fonte primária, pela manifestação do próprio Deus Filho, de acordo com João 1,18 e 4,24, que Deus jamais foi visto por qualquer pessoa, porque Ele é Espírito. Portanto, Isaías descreve aqui apenas aquilo que se permite ser visto e descrito sobre Deus, cujo simples nome era impronunciável, tamanha reverência devida a Ele, a qualquer ser humano. Então, o que podemos conhecer de Deus tem sido revelado na sua palavra. O que Isaías podia conhecer de Deus foi revelado naquela visão. Então, a visão de Deus que ele recebe é a mesma experiência de Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos lá no deserto, no monte, conforme Êxodo 24, 9 a 10, que diz: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como um pavimento de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Então, isso é o que de Deus se pode conhecer, seja na antiga aliança ou na nova aliança. O estrado dos seus pés, o pavimento, a estrutura sobre a qual se assentava o seu trono. O próprio Deus, inacessível a nós, pelo menos enquanto estivermos vivendo nessa forma de vida provisória e imperfeita. Então veja como o apóstolo Paulo descreve: bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Esse Deus se parece com o Deus que a igreja proclama hoje por aí, irmãos? Esse Deus que as pessoas têm um contato com Ele a cada 5 minutos, estão vendo esse Deus face a face, sem mediação de Cristo, sem nada. Elas estão ouvindo Deus o tempo todo, falando com elas ao pé do ouvido, ou estão tendo ali um relacionamento de intimidade sem limites com esse Deus. Meus irmãos, esse Deus
É diferente do Deus revelado aqui por Isaías. É diferente do Deus mostrado aqui pelo apóstolo Paulo. Porque o único que pode revelar o Pai é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por isso ele afirma aos seus discípulos: quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Ou seja, eu sou a única fonte da divindade realmente acessível aos homens, o único caminho que leva a Deus. Então, para completar o seu testemunho do que viu, Isaías descreve criaturas que são fantasmagóricas. Irmãos, essa visão de Isaías não foi nada romântica. Não pensemos aqui em algo tipo assim, aquele toque de clarim, ou então aquela orquestra, né, tocando, fazendo aquele fundo musical, aquela coisa bem... Isso aqui foi uma coisa terrível. Porque esses serafins são criaturas assustadoras, que se assemelham a corpos inflamados, tomados por chamas de fogo, porque a palavra traduzida aqui por serafins é a mesma usada em Números 21, 6, quando o autor descreve o efeito da picada daquelas serpentes, que ele chama de serpentes abrasadoras. Isso não significa que os serafins tivessem a forma de serpentes, como alguns criativos e com imaginação fértil, né, querem descrever. O termo aqui é usado da mesma forma que em Números, para descrever o efeito abrasador e a aparência abrasadora dessas figuras. Então, da mesma forma, os serafins abrasadores estão associados aqui ao fogo que ardia no altar. A sua aparência reflete muito da aparência humana, exceto as asas. Então, eles são descritos como quem tem mãos, tem pés e tem rostos. Mas nem os seus pés, nem as suas mãos podem ser vistos. Porque com seus 3 pares de asas, eles voavam com 2, cobriam o rosto com 2 e cobriam os pés com 2. O que mostra o quê? Absoluta reverência perante a majestade do Rei do Universo assentado no trono. O Targum, que é a tradução ou a interpretação da Bíblia hebraica para o aramaico, traz a palavra corpo em vez de pés, e diz que o corpo estava coberto para que não fosse visto. A ideia é que os seus corpos não podiam ser expostos perante o Senhor. A coisa criada não é digna o bastante para ser exposta perante o seu Criador. Então, o rosto coberto significa que nem mesmo eles tinham permissão para levantar os olhos e contemplar a face de Deus, ou seja, a luz inacessível na qual Deus habita. Então, de novo, nem os serafins, nem os seres celestiais se atrevem a levantar os olhos para ver a Deus, para olhar para Ele. E hoje existem esses testemunhos, ou testemunhos, né, que querem nos convencer de que há pessoas no meio de nós, pecadores como nós, limitados como nós, que têm essa relação tão íntima com Deus. Meus irmãos, eu não sei se é falta de fé da minha parte, mas eu não creio nisso. Então Isaías, por fim, descreve o cântico com o qual os serafins louvavam a Deus, mostrando que há constante atividade de louvor na presença de Deus. Há muita gente que acredita que a vida gloriosa com Deus vai ser uma vida de ócio, não é? Onde cada um vai ter uma rede folheada a ouro, não é? Presa em 2 árvores de ouro, uma de cada lado, e ali um arcanjo com um ventilador de ouro, fazendo a brisa para ele poder descansar, e ele deitado naquele berço esplêndido. Meus irmãos, a glória de Deus é um lugar de trabalho. É um trabalho que não vai cansar, porque nós teremos sido transformados. Mas é um lugar de atividade. Observe então que o louvor ele vai acontecer em meio a absoluto movimento de bater de asas. Se nós juntarmos todos esses elementos aqui descritos em relação ao corpo dos serafins,
nós veremos que a corporeidade não é desprezada nem mesmo diante do trono altíssimo de Deus. A nossa fé, meus irmãos, a nossa adoração não é platônica. Nós cristãos não negamos a santidade do corpo. Nós não desprezamos a importância e a dignidade do nosso corpo. É por isso que nós prezamos, ou pelo menos procuramos prezar, pela integridade do nosso corpo, pela preservação da dignidade do nosso corpo, porque o nosso corpo também pertence a Deus, ele também existe para a glória de Deus. Então, não é um louvor platônico, tudo em nós está a serviço de Deus, mas é um corpo, é um ser encarnado num corpo glorificado, e é dessa forma que nós também serviremos ao Senhor no porvir, no reino consumado, em novos céus e nova terra. Então aqui, já partindo para o final, a letra do cântico e a forma com que ele era entoado também é descrita no verso 3. E o que significam essas palavras? Vamos considerá-las aqui rapidamente em separado. Primeiro, a expressão do verso 3, na sua primeira parte, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Primeiro, o que significa dizer que Deus é santo na perspectiva de Isaías? Então, o conceito de santidade é um dos temas mais debatidos também pelos estudiosos da Bíblia. Mas Isaías valoriza mais que qualquer coisa esse conceito. É o autor bíblico que enfatiza essa característica mais do que todos os outros. Só aqui o termo santo de Israel ou santo de Jacó ocorre 26 vezes, enquanto há somente 6 ocorrências em vários outros lugares da Bíblia. Então, fazendo uma análise de contexto, nós podemos entender que o termo santo aqui, ele tem 2 significados. Primeiro, ele quer dizer que Deus é único, e segundo, que Deus é distinto. Então, nas palavras, novamente, de John Oswalt, abre aspas, aqui estava alguém eticamente puro, absolutamente íntegro e plenamente verdadeiro, fecha aspas. Então, em segundo lugar, vamos falar da repetição, santo, santo, santo. Na cultura hebraica, a repetição tripla era usada para intensificar uma afirmação a respeito de alguém ou de alguma coisa. Então, o sentido aqui é intensificar a afirmação de que Deus é distinto. Ele é diferente de Isaías, ele é diferente do povo de Israel, ele é diferente de toda a criação, ele é diferente das hostes celestes e dos próprios serafins, ele é diferente de tudo e de todos. Ele é único. E essa constatação é fundamentada pela pergunta retórica que vai ecoar na Bíblia: quem é semelhante a ti? Nós vamos encontrá-la em Êxodo, Deuteronômio, Salmos, Miqueias. Se você quiser, depois eu posso passar as referências para você. Já na segunda parte do livro, Isaías vai questionar os seus leitores: com quem vocês querem comparar Deus? Isaías 40, versículo 18. Jeremias responde de forma direta: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10, versículo 6. Ou seja, Senhor, tu és santo. Tu és santo. Na segunda parte do coro, os serafins fazem uma grande afirmação. Enquanto Isaías vê a presença de Deus enchendo todo o templo, toda a casa, o cântico dos serafins descreve a sua glória enchendo toda a terra. E esse é outro tema salpicado pela Escritura Antiga. Nós o encontramos também em Números 14, 21, Salmo 72, 19, Abacuque 2, 14. E esse conceito está ligado no chamado de Israel, porque prioritariamente a vocação do povo eleito do passado seria de fazer conhecido o nome do Senhor em toda a terra. Israel é a testemunha do Senhor, Isaías 43, 10. Significa dizer que a palavra de Deus, sua majestade, seu poder,
sua glória, seu reino de justiça, triunfante e glorioso, deveria se estender até que todo o mal fosse banido da face da terra. E este ainda é o plano de Deus, meus irmãos. E ele está se cumprindo. Agora, através da Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Essa é a nossa vocação primordial, espalhar a glória de Deus. Então a pergunta é, quando nós, enquanto igreja, envergonhamos o nome de Deus, damos um péssimo testemunho, nós estamos agindo de acordo com a nossa vocação? Estamos fazendo exatamente o contrário do que fomos chamados para fazer. Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz, vão pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém, depois por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse era o cântico entoado em forma de antífona. O que é uma antífona? É um cântico responsivo. Os serafins, eles entoavam de frente um para o outro, perguntando e respondendo, perguntando e respondendo, perguntando e respondendo. Mais ou menos era esse o tipo de cântico que eles ofereciam. E por fim, versículo 4, e vamos concluir aqui, diz aí a passagem, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Meus irmãos, o efeito imediato dessa manifestação divina é um abalo sísmico nas estruturas do templo. O som das asas dos serafins e a sua revoada ao redor do trono e o som de suas vozes louvando a Deus faz o templo inteiro ser abalado. Essa descrição provavelmente quer indicar que Isaías esteve todo o tempo do lado de fora da casa, sem poder entrar. Afinal, a glória do Senhor e a sua presença, além da fumaça do incenso, enchiam todo o templo. Imagine essa experiência. Meus irmãos, a gente às vezes se emociona ouvindo o cântico da igreja, não é? Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, isso acontece com uma certa frequência. O bispo Roberto dizia que não existe nenhum som mais bonito no mundo do que o som da igreja louvando a Deus. É a canção, é a melodia mais próxima da melodia celestial que nós podemos ouvir. Hoje nem tanto porque o som dos instrumentos cobrem as vozes, né? Mas numa igreja pequena como a nossa, nós temos esse privilégio de ouvir mais as vozes do que os instrumentos. Porque, meus irmãos, Deus não precisa dos instrumentos. Eles são preciosos para nós, são importantes, nos ajudam a louvar a Deus, mas Deus só precisa efetivamente das nossas vozes. Esse é um instrumento precioso nas mãos de Deus. E nós devemos oferecer a Deus da melhor forma que pudermos, a nossa adoração e o nosso louvor. Então, nos faz lembrar daquela oração, lembra? De Atos, capítulo 5, quando se diz que a igreja, depois que Pedro é solto, a igreja começa a orar e o lugar tremeu. Meus irmãos, a própria terra se abala quando Deus decide se manifestar em meio à adoração do seu povo, em meio à oração do seu povo. Grandes coisas acontecem, milagres acontecem, prodígios acontecem, quando a igreja consegue entrar nessa sintonia com Deus, quando Deus se revela, quando os nossos olhos podem ver a Deus. Então, o que acontece aqui é algo semelhante ao que ocorreu com Moisés, que é descrito em Êxodo capítulo 40, 34, 35, diz assim, então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro,
porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória a Deus. Eu me lembro, quando eu era criança, não era em Barbacena, era lá em Petrópolis. E aí, teve uma época que eu trabalhei numa casa, eu dava banho num cachorro, cuidava dele, não era qualquer cachorro, era um fila, quase da largura dessas colunas aqui, uma a outra. E eu tinha que dar banho naquele bicho, cuidar dele, pentear o pelo, fazia, você sabe como é que é, né? E aí eu me lembro que tinham 2 empregadas lá e mais um rapaz que ajudava no jardim, e a gente ficava torcendo para os patrões viajarem, porque quando eles saíam, aí a gente fazia festa na casa. Aí você sabe, né? Você sabe aquele outro ditado de Confúcio, quando o gato sai de casa, o rato faz a festa. Então, era mais ou menos isso. Ou seja, nós reconhecíamos que ali havia uma autoridade que nós não podíamos dividir o espaço com ela. Nesse caso aqui, humano, é uma coisa infeliz, né? Porque nenhum ser humano deveria ser sobreposto sobre outro ser humano, porque nós somos todos iguais no fim das contas, irmãos. Mas naquele caso ali era absolutamente legítimo e natural. Ninguém pode dividir o espaço com Deus. Onde Deus está, não sobra espaço para mais nada nem ninguém, porque a glória do Senhor enche tudo, ocupa todos os espaços. A sua majestade é tamanha que ninguém suporta estar na presença de Deus e permanecer vivo. Então, esse tremor, esse abalo é uma das características marcantes nas manifestações de Deus mostradas na Bíblia, mencionadas na Bíblia. Êxodo 19, 18, o monte que treme, o Horebe tremendo ali sobre os pés de Moisés, diante da manifestação de Deus. A oração de Abacuque, no capítulo 3, quando ele fala que a terra inteira treme, os montes se dissolvem ante a manifestação da presença de Deus. Isso mostra, irmãos, a nossa constante necessidade de consciência acerca da inconfundível distinção e separação que existe entre o ser do homem e o ser de Deus. J. Alec Motyer destaca que, abre aspas, a natureza divina como tal é uma força ativa de exclusão total, fecha aspas. É importante a gente entender isso. A teologia alemã cunhou um termo que se popularizou no decorrer do século XX, e esse termo é: Deus é o totalmente outro. Deus é o totalmente outro. Karl Barth enfatiza, abre aspas, a transcendência absoluta de Deus e a descontinuidade radical entre o Criador e a criação, incluindo a razão e a cultura humanas. Para ele, Deus não pode ser alcançado pelo esforço humano ou pela religião, mas apenas através da sua própria revelação em Jesus Cristo. Então, esse fator excludente do cerne, da própria manifestação de um Deus que quer ser conhecido, é um paradoxo. Porque se ele quer conhecido, se ele quer ser conhecido, como a sua manifestação pode ser excludente? Sim, mas ele pode ser compreendido quando nós consideramos a distância entre quem é Deus e quem somos nós. E é por isso que nós precisamos de um mediador. Não podemos ir a Deus de forma direta. Nós já sabemos quem é o nosso mediador, não é verdade? Mas esse é um assunto para o domingo que vem, ok? Então, concluindo aqui, meus irmãos, veja bem, o primeiro pecado aconteceu por quê? Porque Adão se acostumou com a intimidade com Deus. Adão se acostumou com a presença de Deus de tal forma que, num determinado momento, ele desprezou a majestade, a grandeza, o poder, a santidade e os direitos desse Deus. Então, no decorrer da história,
né, à medida em que Deus desenvolvia o seu plano redentivo, porque Ele nunca desistiu do seu mundo bom, Ele nunca desistiu do ser humano, apesar de Ele ter sido traído pelo ser humano. Desde então, eventualmente, Ele traz uma nova manifestação da sua presença, para nos lembrar de quem Ele é e de quem somos nós. Então, o que Isaías está mostrando aqui, meus irmãos, é um Deus que nós temos para chamar de nosso. Esse é o Deus que nós temos para chamar de nosso. A visão de Isaías, de certo modo, constitui uma metáfora. Ela mostra aqui uma escala menor de uma verdade que será descrita no final em tamanho real, que é a presença de Deus no templo, retratando a base da sua autorrevelação e do seu relacionamento com o seu povo. A própria constituição de Israel como povo eleito tem como fundamento a presença de Deus no centro da vida desse povo. Isso quer dizer o seguinte: Deus não quer viver na periferia da sua vida, nem na periferia da minha vida. Deus quer viver no centro da minha vida e da sua vida. E se Ele não puder viver no centro da sua vida e da minha vida, então não há lugar para Deus, nem na sua vida e nem na minha vida. Amém, irmãos? Ele é o único e verdadeiro grande rei. No último capítulo, Isaías 66, vai descrevê-lo nesses termos. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Se o discurso parasse aqui, nós pensaríamos, então não há esperança. Mas Isaías continua e ele diz: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então, meus irmãos, este é o alvo da visão do profeta. Despertar no coração dos seus leitores o tremor e o temor devidos a esse Deus santo e totalmente outro, que não se confunde com a sua criação, mas que ao mesmo tempo se dispõe a ter um relacionamento com gente fraca, falha e carente como nós. É o paradoxo. É o paradoxo que existe na revelação desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, totalmente outro, mas que nos procura para ter um relacionamento afetivo conosco. E eu não entendo isso. Você também não. Não entendemos isso. Mas, irmãos, para concluir e a gente orar, veja bem, essa ainda não foi a manifestação mais extraordinária, mais maravilhosa de Deus ao mundo. Não. Porque aqui Deus se manifestou ao mundo, mas Ele continuou totalmente outro. Ele permaneceu um ser inacessível, a menos que houvesse a mediação do sacerdócio, dos sacrifícios oferecidos, e ainda assim, numa forma de revelação e numa aliança provisórias. Mas, na plenitude dos tempos, você sabe o que aconteceu, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que estavam sob o jugo da lei. Paulo descreve assim, e aqui vamos juntos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tendo sido encontrado em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou a isso, mas assumiu a forma humana. E tendo assumido a forma humana, ele se humilhou, se esvaziou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome,
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, meus irmãos, essa foi a revelação mais maravilhosa. Essa foi a manifestação mais grandiosa, porque Deus não apenas se revelou para nós, mas Ele se fez um de nós. Ele se tornou um de nós. Ele assumiu a nossa forma humana. Então, por favor, não me diga que Deus não se importa com você. Não me diga que Deus não ouve as suas orações. Não me diga que Ele não te ama. Não me diga que Ele não está nem aí para você. Porque Ele está. Ele está presente em sua vida. Ele tomou sua natureza. Ele sabe dos seus sofrimentos. Ele conhece suas lutas, suas dificuldades, suas limitações, suas fraquezas, suas virtudes. E Ele te ama como você é. Ele não vai esperar que você seja melhor para te amar. Ele te ama como você é. Porque Ele sabe que você só pode ser melhor se Ele te amar. E se Ele te ajudar, como Ele ajudou Uzias. Do contrário, quem somos nós, irmãos, para melhorar por nossos próprios meios, pela nossa própria capacidade? Foi para isso que Deus se revelou. Foi para isso que Ele se manifestou. Para nos tirar da nossa indigência. Então, seria uma experiência maravilhosa podermos ver o Halley passando novamente. Se você tiver paciência, está prometido para 2061. Mas, meus irmãos, mais do que ver o Halley, nós precisamos ver a Deus. Nós vivemos hoje num contexto evangélico brasileiro de uma igreja que não tem visto a Deus. E por que nós podemos afirmar isso? Porque a vida de quem vê a Deus é totalmente mudada. Os valores são mudados, os propósitos são mudados, os desejos são mudados, as ambições são mudadas, a percepção da realidade é mudada, os relacionamentos são mudados. E tudo isso para melhor. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, bendito seja o Teu nome pela Tua palavra, sobre a qual nós estamos agora. Ó Deus, o peso da Tua palavra vem sobre nós, mas não para nos esmagar, mas para nos despertar, Senhor. Deus, estamos aqui diante de uma visão extraordinária, maravilhosa, espantosa, espantosamente maravilhosa, que mudou a vida de Isaías. E no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos falar bastante sobre isso, mas hoje nós sabemos que a vida desse homem mudou completamente. Então, Senhor, mais do que a visão de um astro, de uma galáxia, mais do que a visão do universo inteiro, com todos os seus bilhões de corpos celestes extraordinários, admiráveis, lindos, mais que tudo isso nós queremos ver o Senhor. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Sabemos que não podemos Te ver de forma direta, sabemos que ninguém jamais viu o Senhor, mas nós podemos Te ver por meio do Teu Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai. Quem está no Filho está no Pai. E é por meio de Cristo que nós queremos Te ver. Então, Senhor, revela-te aos nossos corações e permita-nos Te ver a cada dia, Senhor, a cada manhã da nossa história, a cada manhã do tempo de vida que ainda temos neste mundo. A Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ajuda-nos, Senhor, desperta os nossos corações para que nós possamos ver o Senhor enquanto temos tempo,
enquanto temos oportunidade. Hoje, Senhor, é o dia, hoje é o tempo da oportunidade. Meu Deus, que haja salvação nessa casa, nessa manhã, que haja transformação neste lugar, nessa manhã, que milagres aconteçam aqui nos nossos corações, Pai, talvez para curar, talvez para renovar, para fortalecer, mas muito mais para despertar, Senhor, para nos tirar do sono, da analgesia, da paralisia, ó Deus, da prostração, que o Senhor nos levante, Pai, corajosamente, ó Deus, de forma renovada e fortalecida, para que a nossa vida volte a caminhar na direção do Senhor. Estamos certos de que o Senhor vai nos ensinar cada passo, porque não sabemos, Pai, a menos que o Senhor nos ensine. Assim como o Senhor ajudou os teus servos no passado, assim como o Senhor se revelou ao teu profeta na antiguidade, assim como o Senhor se revelou ao teu povo, revela-te também a nós, Senhor, pois nós precisamos. Que o Senhor restaure em nós o temor e o tremor, ao termos este encontro com a tua presença. Ó Deus, em cada oração, em cada momento devocional, em cada prática piedosa, que nós possamos perceber que o Senhor está ali, que o Senhor está perto, que o teu trono está revelado em nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.